nosso último dia da conferência missionária sobre oração e missões. Tenho certeza que aqueles que aqui vieram têm sido bastante edificados. Vamos ler aqui rapidinho uma última passagem. Abram Isaías 49:6. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Dois aspectos aqui bem rápido. Muitas pessoas acham que no Antigo Testamento era só para Israel. Esse versículo ele vai desmentir isso. Nós temos lá em Gênesis 12 já a promessa de que a salvação iria alcançar os gentios, nós, aqui diz respeito diretamente a nós, e aqui muito claramente com a linguagem particularmente quase poética, dizendo o seguinte, que a gente sabe que Cristo ele viria a ser luz para os gentios. Então, nós temos aqui uma promessa no Antigo Testamento. Se alguém algum dia chegar para você dizer que no Antigo Testamento era só salvação para Israel, está errado. Essa promessa a gente sabe que se cumpriu depois da rejeição do povo judeu, e o Evangelho é muito bem explicado lá em Romanos, se expandiu e chegou até nós. Então, nós estávamos nos planos de Deus muito antes do que a gente pensa. Na verdade, antes da fundação do mundo. Tudo o que aconteceu com Israel, Deus usou a sua negação do seu Filho Jesus para abrir as portas para que a igreja surgisse e pessoas como eu e você pudéssemos estar aqui. E a segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que continua aqui dizendo o seguinte: para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Ele foi luz para os gentios? Cristo? Foi, não foi? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Então, existe uma promessa ainda não cumprida em relação a Israel, e aqui onde eu queria só fazer um pequeno apelo. Nas orações de vocês, nós devemos orar por todos os povos, mas não se esqueçam de Israel. Dias muito tenebrosos estão no horizonte de Israel. Nós sabemos, vocês sabem, a questão do que vai acontecer, terceiro templo, anticristo, etc. Eu mandei um vídeo na igreja, no grupo da igreja semana passada, acho que foi a semana, um rapaz entrevistando os judeus e ele falando de Jesus sem dizer que era Jesus, e eles não têm muito conhecimento do Novo Testamento, perguntando o que aqueles judeus, muitos deles ortodoxos, pensavam de Cristo. E ele dizia, não, isso aqui verdadeiramente é um judeu, um homem que cumpre a lei, né? E depois, quando ele revelava que era Jesus, aquele mesmo homem que há 5 minutos tinha elogiado, se revoltou e simplesmente saiu. Um judeu bem ortodoxo, e não aconteceu só uma vez. Então, a rejeição de Israel ainda é grande, mas o milagre também vai ser muito maior, quando eles vierem a se converter. Então, dentro do plano de Deus de missões, olhem com carinho para Israel, porque Deus olha com carinho para esse povo. Não vamos nos esquecer que a salvação veio por meio dos judeus, veio por meio de Cristo, que é judeu, e que essa promessa ela foi cumprida. Jesus, ele é a nossa luz, foi luz para nós, para os gentios, mas não vamos esquecer da outra parte dessa promessa. Ele ainda vai restaurar as tribos de Jacó e vai trazer os remanescentes de Israel. Se você quiser ler alguma coisa mais a respeito da passagem belíssima, está lá no livro de Zacarias. Vai acontecer, irmãos. O plano de Deus, a missão de Deus, como nós falamos, ela vai ser cumprida para os judeus e para os gentios. Vamos orar. Boa noite, irmãos. Queria que vocês abrissem. Hoje a gente vai ler 2 textos para finalizar a nossa leitura da conferência. Abram em Mateus 6. Queria que vocês colocassem de pé, por favor. A gente tem aprendido durante esses dias, e vamos continuar aprendendo hoje, como que a gente faz o reino de Deus avançar, coopera com o Evangelho, o avanço, né, através da oração. E a gente aprendeu durante esses dias, inclusive ontem, que a gente deve começar orando, em secreto. E esse texto vai falar sobre isso.
Vamos ler Mateus 6, do verso 5 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, para a gente começar de maneira prática, fazer o reino de Deus avançar, a gente tem que começar em casa, em secreto, no nosso quarto, seja onde for, a partir de hoje. A gente orar todo dia pelo avanço do Evangelho, por missões. Mas a gente deve orar também em comunidade. Abram lá em Atos 4. E aqui eu queria fazer um apelo para vocês, que todos nós, da igreja aqui de Parangaba, a gente estivesse orando. Para a gente pensar como que a gente pode, em conjunto, comunidade, a gente está orando. Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levaram a voz de Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, ora para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ontem a gente viu o testemunho do pastor Tiago sobre como foi que iniciou a Missão Maranata, pela iniciativa do pastor Junuan, junto com a liderança da igreja de Planalto. E através da oração surgiu uma missão gigantesca, que a gente conhece, que inclusive todos os missionários que a gente contribui é da Missão Maranata. E aqui a gente vê que nesse texto, após eles terem orado, tremeu o local. Então a oração de fato ela tem poder. E eu acho que a gente como igreja a gente tem que pensar como que a gente pode fazer juntos para orar. Eu creio que a gente tem falhado nisso. Então eu quero pedir que no secreto cada um de vocês orem por isso, para a gente pensar junto, porque não é responsabilidade de um, de dois ou de três, é de todos nós, a gente em comunidade orar por missões. A gente adora em comunidade, a gente precisa orar também em comunidade, certo? Então é esse meu desafio para a gente hoje, tá? Boa noite. Alegria de novo estarmos aqui, já estivemos hoje pela manhã, um tempo muito bom, celebramos a ceia do Senhor. E agora vamos ver se o meu microfone acerta aqui direitinho. Vamos ver se dá certo. Gente, Deus tem nos dado o privilégio de termos essa conferência missionária, de fato, somente poucos dias, sexta, sábado e hoje, falando de missões. É um assunto que mexe com o meu coração. Fico muito feliz que a nossa igreja, desde o começo, na verdade, eu acho que desde o primeiro ano, salvo engano, o nosso primeiro missionário aqui foi o Isaías, né? Começamos com o pastor Isaías, na época, depois o Ronaldo. Na época, o Isaías estava em Cabo Verde, então a gente começou. Obrigado, meu irmão Joel. Na época, então, ele estava em Cabo Verde, e aí a nossa igreja começou a participar de uma maneira mais efetiva com missões, ajudando e tudo, e orando também. E depois Deus nos abençoou e a gente foi adicionando outros missionários. O Ronaldo foi o segundo,
depois eu acho que foi o Júnior que está lá, Renato Júnior que está na Guiana Inglesa, pastor Genuan depois, talvez por segundo, terceiro por aí, o apoio ao trabalho lá em Paracuru, né? E bem por último, agora o Senhor nos deu o privilégio de começarmos a igreja lá em Messejana, e estamos de olho agora, paquerando com São José do Frade, um lugarzinho desse tamanho no interior de Santa Quitéria, para levar a luz do Evangelho lá. Então, o que vamos fazer hoje? Nós vamos concluir falando sobre oração e missões, mas antes nós vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está teu povo reunido, eu da minha parte, tanto fisicamente nesse dia, como em todos os sentidos, até intelectualmente, muito carente da tua ajuda, do teu apoio para que eu possa transmitir essa mensagem de maneira que atinja os teus propósitos. Então eu peço o teu socorro, a tua ajuda, bem como aos meus irmãos que aqui estão, para que o Espírito Santo possa trabalhar nas suas vidas da maneira que bem te apraz. Nós pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, houve uma época em que o povo de Israel estava sendo cercado, pelo menos Jerusalém estava sendo cercado pelo exército da Síria, não da Assíria, mas da Síria. Isso acontecia muitas vezes. A Síria foi uma pedra no sapato de Israel por muitas vezes. E normalmente quando eles iam tomar uma cidade, eles cercavam e esperavam por um bom tempo até faltar todo o mantimento, toda a água dentro da cidade, e só restava então as pessoas se entregarem. Israel estava indo Jerusalém estava indo nessa direção, né? Já não tinha praticamente mais nada. E o que acontece naqueles dias, essa história para mim talvez é a história que nos ajuda a tornar mais prática uma definição do que é missões. Tinha uma colônia de leprosos, ou 4 homens leprosos que estavam fora da cidade. E naqueles dias eles passando uma fome danada, na cidade não tinha mais nada, e eles decidiram então, nós vamos no arraial da Síria. Se eles nos deixarem comer alguma coisa, a gente come, se eles não derem e nos matarem, a gente simplesmente morre, a gente vai morrer mesmo. E eles resolvem ir lá onde estava o exército acampado. E quando eles chegam no acampamento, não tem ninguém, só tem os animais amarrados. Entraram numa tenda, estava cheia de comida, de fartura, de tudo o que eles precisavam. Eles se lambuzaram e comeram tudo o que podia, e pegaram algumas coisas e levaram naquela noite. E aí, em dado momento, um deles se toca, olha para o outro e diz assim: cara, nós não estamos fazendo bem. Se nós ficarmos aqui até o dia amanhecer e não avisarmos ao rei de que aqui tem toda essa fartura, nós de fato estamos errados. E aqueles homens foram e anunciaram, embora que não acreditassem lá na cidade, mas eles anunciaram o que é que eles tinham encontrado. Estou contando isso do livro de 2 Reis, capítulo 7, vocês podem ler a história mais completa lá, mas somente para lhes dizer o seguinte: missões, talvez para a nossa compreensão mais simples, não é outra coisa, é um bando de mendigos, um bando de leprosos, que achamos comida e fartura para o nosso coração. Agora, nós precisamos avisar todo mundo que tem saída, que tem um remédio para o pecado. Eu creio que quando a gente pensa assim, qualquer pessoa que achou essa fartura, ele vai dizer como aquele homem: nós não fazemos bem ficando aqui de braços cruzados, enquanto nós sabemos que tem tanta gente morrendo de fome e nós encontramos toda a fartura. Essa talvez seja a melhor definição de o que é fazer missões.
Missões não é esperar que você se converta, tenha 10 anos de convertido e aí você comece a anunciar para os outros. Não, você precisa agora que você achou. Na minha experiência nesses anos de ministério, talvez as pessoas que tenham mais conduzido outros a Cristo no dia a dia da igreja são aqueles que vieram a Cristo e nos primeiros anos entenderam essa verdade. É anunciar o que você encontrou. Você era um mendigo, você era um faminto, você vivia com fome, com sede espiritual, e você encontrou Jesus, a fonte da vida. E tem que anunciar isso, como foi cantado ontem, do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Nós precisamos anunciar Jesus. Então, estou falando isso porque nós estamos tentando emendar aqui missões e oração. Queria pensar um pouquinho sobre oração da seguinte maneira. A nossa oração mostra o que faríamos se tivéssemos o poder nas nossas mãos. Escute bem isso. A nossa oração mostra o que é que nós faríamos se tivéssemos o poder de fazer nas nossas mãos. Ou seja, o que você pede sinceramente em oração é o que você faria se você pudesse. Se você pudesse, era aquilo que você faria. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu faria um orfanato para tirar todas essas crianças da rua. Já ouvi alguém falando alguma coisa assim? Eu já ouvi. Sabe qual é a pergunta que a gente teria que fazer? É assim: você está orando por isso? Se ele não estiver orando por isso, pode ficar certo que ele não faria isso, tá? Não faria. Porque nós fazemos, de fato, quando nós estamos pedindo, de fato, aquilo a Deus, nós estamos expressando o desejo do nosso coração e a gente, de fato, poderia fazer. Então, razão por que, se alguém me dissesse hoje, se eu tivesse um monte de dinheiro, nós íamos enviar missionário para os 4 cantos do mundo. Eu não duvido, mas a minha pergunta que eu faria para ele é: você está orando por isso? Mesmo sem ter? Se você não estiver orando por isso, eu posso dizer com segurança de que você não fará isso. Quando você tiver o dinheiro, você vai fazer outra coisa, vai comprar um palácio, vai comprar um cavalo, vai comprar não sei o que aí, vai investir o dinheiro nas coisas que você sonha. Nós investimos a vida naquilo que nós sonhamos. Oração e missões, elas combinam mais ou menos assim. No livro de Mateus, capítulo de número 16, Jesus fez uma promessa de edificar a sua igreja. E naquela promessa, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Em outras palavras, as portas do inferno seriam de fato arrombadas. A igreja iria penetrar nos lugares piores onde Satanás tem trazido pessoas a serem presas e escravas. Sabe por que eu acredito nisso? Por várias razões. Uma delas é porque quem falou é Jesus e Ele é Deus. A segunda coisa, dentro daquilo que eu falei, é porque Jesus orou por isso. Ele orou pela igreja. Eu me lembro lá de Mateus, lá de João, no capítulo 17, onde ele disse: eu não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O Senhor Jesus não apenas disse, prometeu algo sobre a igreja, mas Ele mesmo orou por isso. Ele mesmo pediu para nós orarmos, para os seus discípulos orarem, para Deus enviar trabalhadores
para a sua seara, porque a sua seara é grande. A minha pergunta é: como é que Deus planeja, como é que Jesus planeja que a igreja arrebente as portas do inferno e arranque os escravos das mãos de Satanás? Nesses dias nós estamos estudando sobre a importância da oração no avanço da obra missionária. E eu passei por vários textos, pensando em como poderia encaixar a mensagem de hoje num texto, não na sequência em que a gente estaria, mas não sei se é porque estou tão preso na sequência que caí em Efésios capítulo 6. Então a gente está estudando Efésios capítulo 6 e a gente vai então trabalhar um pouquinho lá em Efésios capítulo 6, embora não exaustivamente, eu quero ver outros textos, depois a gente vê isso com mais tempo. Mas semana passada o João Vitor, ele introduziu no capítulo 6 de Efésios a batalha espiritual. E a partir do versículo de número 10. E dando uma perspectiva, obviamente, bíblica, diferente muito do que a gente escuta por aí afora sobre batalha espiritual. Mas uma das coisas que é assombrosa nesse texto é o fato de que a Bíblia afirma de que nós lutamos contra principados e potestades, contra seres invisíveis. Não existe uma coisa que possa nos assustar mais do que o invisível, o inimigo invisível, né? Você pode, é uma pessoa, você pode vigiar, você pode botar câmeras. Aí você imagina, na sua casa, você bota câmera por todos os lugares, mas o inimigo é invisível. Como é que você pode se defender? Só nisso já deve nos deixar, vamos dizer assim, preocupados. Se o Senhor disse que a nossa batalha é contra seres espirituais do mal, seres invisíveis, então nós deveríamos dar bastante atenção ao que Ele de fato nos diz. Então, o João não entrou na armadura prometida por Deus, na armadura de Deus ou na armadura do crente, que o crente deve usar, que é o cinto, a couraça, as botas, o escudo, o capacete e a espada. E também hoje nós não vamos trabalhar, obviamente, sobre isso, não é o nosso plano. A gente vai voltar e vamos trabalhar nesses versículos que tratam sobre isso. Mas nós vemos aqui, a partir do versículo 18, do capítulo 6 de Efésios, que há uma arma que não aparece ali. E eu sei que a armadura de Deus termina no versículo de número 17, mas claramente aqui não pode ficar de fora, não como uma peça da armadura de Deus, mas a oração aparece aqui meio que como entranhado em todas essas peças. Em outras palavras, essas peças, na verdade, dependem da oração para que elas possam funcionar como devem. Então, oração, ela é muito importante. Aliás, eu com todo respeito ao que Paulo colocou aqui, né, depois que eu estava olhando aqui, puxa, Paulo devia ter colocado a oração aqui um pouquinho antes. Deus sabe o que faz em todas as coisas. Mas o fato é que a oração, ela deve permear todas as áreas da nossa vida. Por isso, quando ele termina de apresentar a armadura, ele vai começar dizendo, isso funciona com toda a oração, tá? Pensando ainda sobre oração, é interessante quando Tiago escreveu a sua carta, ele relata 2 probleminhas sobre oração, porque talvez oração seja fácil de definir, mas oração não é um assunto fácil de entender todo o seu escopo. Um aluno de uma universidade famosa nos Estados Unidos, de Princeton, estava trabalhando no seu doutorado, e ele estava muito preocupado sobre uma tese, porque quando se está fazendo uma tese de doutorado, você deve defender
algum assunto original, né? Tem que ter alguma originalidade naquilo que você está fazendo, né? E aí ele diz, será que existe no mundo algum assunto que a gente possa fazer que não foi escrito, que seja original? E aí um dos professores disse, oração. Esse é um assunto que sempre tem coisas originais para você fazer tese e nunca vai se esgotar. Eu penso que ele estava muito certo com isso. Mas Tiago disse uma coisa interessante sobre oração. Ele disse que havia 2 problemas nos seus leitores, e os 2 problemas eram o seguinte. Ele diz, vocês não oram. Vocês não oram. Esse foi o primeiro problema que ele disse. O segundo problema que existia na oração dos leitores, que Tiago, para quem Tiago escreveu, ele diz assim, é que vocês, quando oram, vocês oram mal. Vocês oram mal. Só esses 2 problemas que ele menciona. Vocês não têm o que pedem, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando vocês pedem mal, porque vocês pedem para esbanjar nos prazeres de vocês. Eu fico, talvez aqui, enquanto a gente está introduzindo isso aqui, talvez a gente deveria perguntar, será que isso é verdade com respeito a mim e com respeito a você? Será que isso tem também uma verdade sobre nós com respeito à oração? A minha pergunta é, você de fato ora? E quando você ora, onde é que está a ênfase da sua oração? Nos seus próprios prazeres? A sua oração tem mais o pronome pessoal? Nosso, meu, eu. O que mais aparece na sua oração? Seria uma boa coisa da gente começar a observar sobre isso. Um inglês que foi pastor na sua época, chamado Richard Newton, ele escreveu o seguinte sobre a oração. Ele diz, a causa principal da minha pobreza e da esterilidade espiritual é devido a uma negligência injustificável de oração. Ele continua, eu posso escrever, eu posso ler, eu posso conversar, ou ouvir com prontidão, mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas. E é do mais espiritual dos deveres que o meu coração carnal está mais pronto a fugir. E ele está dizendo é muito mais fácil você fazer qualquer coisa do que você de fato orar. Então, oração, queridos, que nós estamos trabalhando tanto aqui, não me parece, a não ser que a gente tenha uma definição muito parecida com a preocupação que Tiago estava dando, me parece que é uma tarefa que nós precisamos levar muito a sério, e talvez alguns de nós precisamos estar dispostos a recomeçar, sermos principiantes nessa batalha com respeito à oração. Então, a utilidade da armadura do crente depende, de fato, da eficácia da oração. E eu penso, às vezes, vou fazer uma crítica aqui para nós, e eu penso, às vezes, como batistas que nós somos, a gente conhecidos de um modo geral, que nós temos sempre a preocupação de fugir daquela ideia de que a oração é poderosa em si, ou a ideia de que ore e você fica cheio de poder, como se fosse algo mágico, como se fosse uma frase que se diz nos desenhos animados. Aqueles que são mais antigos, lembram quando o He-Man puxava aquela espada e dizia assim, He-Man, e aí aquela espada dava uma luz lá, e até o gato ficava eletrizado e tudo. Então, existe aquela ideia muito assim de oração ter a ver com essa questão de poder. E, obviamente, isso é o que predomina no mundo evangélico, infelizmente, é um tipo de poder de uma oração mágica, mais ou menos assim.
Mas, embora nós estejamos certos, não é por aí, mas nós corremos o risco de cair também, muitas das vezes, no descrédito, de não valorizarmos a oração, como as Escrituras dizem. Eu sempre digo que nós precisamos do equilíbrio da Bíblia, porque na tendência de acertarmos aqui, às vezes a gente vai demais para o outro lado e acaba caindo o pé na vala pelo outro lado, tá? Eu diria que a oração em si, ela não tem poder. Eu não vejo nenhum lugar onde a oração em si, ela seja poderosa. Mas eu diria que o Deus que nos mandou orar, esse Deus tem poder, sim. E Ele tem prazer em usar as nossas orações para engrandecer os seus propósitos, os propósitos dele. Por isso, quando os nossos propósitos, os nossos desejos, nossos pedidos batem com os propósitos de Deus, aí as coisas de fato acontecem. Porque a glória tem que ser dada de fato a Ele. É interessante quando a gente olha a lista de como Deus atendeu orações. É muito vasto nas Escrituras, mas talvez só para a gente pegar um maior e um menor, para ver que você não precisa de um curso de teologia para você orar e Deus responder às suas orações. A gente percebe, por exemplo, Deus atendendo Jesus, o seu filho, que talvez não seja muito novidade nesse sentido, mas atendendo um pedido dele de um homem que tinha morrido fazia 4 dias. Totalmente, até as irmãs disseram assim: Senhor, não adianta, para que tirar essa pedra? Já cheira mal, é 4 dias. E Deus simplesmente atendeu aquela oração e o Lázaro sobreviveu. Mas eu vejo em outro lugar Jesus respondendo uma oração de um homem que a compreensão dele era mais ou menos assim: Senhor, será que tu pode mesmo alguma coisa? Já imaginou alguém que pede alguma coisa assim? Lembra daquele pai, daquele menino, que tinha um menino endemoniado, que caía e sofria e tudo isso? Ele disse: olha, até os teus apóstolos já tentaram aqui, mas não teve jeito. Se tu pode alguma coisa, faça alguma coisa por esse menino. E o Senhor Jesus, na mesma hora, atende aquele pedido daquele homem, embora envolvido em um manto de incredulidade. E o que eu estou dizendo é que em tudo isso a gente percebe, obviamente, o plano de Deus em usar as nossas orações. Por isso, irmãos, nunca nós deveríamos nos vangloriar. Vamos dizer que todo dia, todas as orações que você faz, Deus atende, Deus atende, Deus atende. O que tem acontecido no meio evangélico por aí? Essa pessoa se torna em cima de um pedestal. E o que acontece é que a fileira de gente vem para ela benzer, né? Porque Deus responde àquela pessoa, né? E isso não é uma teologia bíblica saudável. O que a Bíblia ensina é que nós devemos orar uns pelos outros e o Senhor, conforme a sua vontade, Ele vai atender as nossas orações de um modo geral, ok? Então, vamos ler aqui a Efésios, no capítulo de número 6, versículo 18. Abrir a sua Bíblia comigo. E a palavra do Senhor diz assim. Versão um pouquinho diferente da que normalmente eu uso. Diz assim: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui só o versículo de número 18, por enquanto. Eu tenho a impressão que Paulo está, se feita ou não, mas na mente dele, ele está respondendo uma pergunta que talvez seja uma das mais feitas sobre oração. Como é que eu devo orar? Como é que eu devo orar de maneira que vamos dizer assim, como é que eu devo orar de maneira que Deus responda às nossas orações? Que agrade a Deus o fato de que eu estou orando.
e eu não vou andar por tudo nesse versículo, vou só mencionar, baseado no todo aqui, que é repetido, né? Ore em todo tempo, depois ore com todo tipo de oração, depois nós encontramos com toda perseverança e por todos os santos. Só isso, só queria mencionar isso, não entrando muito no assunto, não é o meu propósito, mas eu queria primeiro lançar a seguinte ideia. Se nós vamos falar de oração por missões, nós precisamos falar, obviamente, de oração no dia a dia. Não acho que oração por missões seja uma categoria que tenha que estar depois da oração no dia a dia, mas eu diria assim, a razão por que, na verdade, nós não oramos como deveríamos orar por missões é porque, de fato, nós não oramos como deveríamos orar. E talvez o começo para a gente responder, ou para nós nos envolvermos, para nós sermos adentrados no mundo de suplicar ao Senhor pela salvação do mundo inteiro, pelos missionários, onde quer que eles estejam, talvez a gente precisa primeiro andar por aqui, passar por aqui primeiro, né? Pensando aqui em oração de todo o tempo. A compreensão sobre oração aqui talvez seja muito variada no nosso grupo. Mas algumas pessoas talvez diriam assim, se eu perguntasse: quanto tempo você tem gastado em oração na sua vida? Eu penso que muitos de nós, se fôssemos muito honestos, nós não iríamos colocar muito tempo num papel. Para dizer assim, com honestidade, talvez, em termos de parar, ficar e orar, talvez nesse auditório aqui, durante um dia, não teria muita gente com mais do que 10 minutos orando. E se talvez você somasse aquelas orações que você faz, e que eu não estou contra elas, de quando você se levanta e vê que está vivo, aí você diz assim: obrigado, Senhor, porque amanheceu esse dia. Aquela outra de quando você vai tomar o café: Senhor, obrigado pelo café, em nome de Jesus, amém. Do almoço, tudo isso, talvez alguns até do banho, não sei. Mas talvez sejam orações que, se a gente for observar, nunca elas passam de 30 segundos. Até porque, se você estiver com outras pessoas na mesa com fome, aí já vão começar a dizer amém, já vão começar a orar por você, e depois vão orar contra você, e aí já começa a complicar. Então, talvez as nossas orações rotineiras, de fato, elas não tenham muito tempo, e eu nem estou dizendo que elas tenham que ter muito tempo, não. Eu acho que tem que ir de acordo com a conveniência, né? Mas o fato é que me parece que nós precisamos, além de ter tempos fixos de oração, nós precisamos viver uma atitude de oração na nossa vida, que eu tenho a impressão que isto é muito parecido com Salmo capítulo 1, onde ele vai dizer assim: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E eu penso que isso vai misturando o meditar na palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a oração. À medida em que nós meditamos no Senhor, é também um tempo onde nós oramos ao nosso Deus. Na minha maneira de pensar aqui, o que Paulo está trabalhando aqui não é basicamente até porque ele vem tratando das armaduras de Deus, e você vê que todas aquelas armaduras de Deus têm a ver com ações no seu dia a dia, né? Calçai os pés com o Evangelho, a preparação do Evangelho da paz. Então, o que ele está falando é que isso tem que ser com oração. À medida em que você se aproxima de alguém, essa semana eu estive, o meu carro deu um problema aí, estava indo com a Aureni, e ele deu um problema, mas pela graça de Deus foi a 2 quarteirões de uma oficina. Então eu fui lá naquela oficina, o homem não tinha muita alegria, não sei se não era um dia bom para ele, já era um dia ruim para mim,
Mas aí, então, eu resolvi que eu ia tentar conquistar aquele homem lá, tentando achar uma oportunidade dele consertar o meu carro primeiro e de eu evangelizar para ele se desse. Então, foi uma tarde praticamente lá. Imagine uma tarde de oficina, não é coisa muito boa, não. Mas correndo para pegar peça e todas essas coisas. Mas eu achei interessante, e eu estava procurando uma oportunidade de falar com ele, e quando eu fui, depois o rapaz estava terminando, eu fui sentar no escritório com ele, eu vi uma Bíblia toda sem capa, assim, muito desarrumada, e eu peguei aquela Bíblia, eu disse, olha, parece que você está usando mesmo essa Bíblia aqui, né? Bíblia de oficina, então. E aí ele disse, não, essa é a Bíblia da minha mulher, às vezes ela vem para cá e traz e tal, ela é muito católica, então, e a Bíblia dela. Então, eu aproveitei que eu já estava em Isaías, fui para Isaías 64, versículo 6, então eu digo, pois deixa eu lhe mostrar aqui um versículo da Bíblia. E comecei por aquele versículo, e ele começou a dar atenção, e começou a falar de algumas experiências que ele teve, de uma oração que ele fez. Ele disse, olha, eu vivia com um problema na coluna, que eu não conseguia um dia, fui na janela em desespero, e eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor andou aqui nesse mundo, por favor, me cura. Daquele momento em diante eu não senti mais nada, estou bem até hoje e tal. E eu disse, cara, que coisa maravilhosa. Agora deixa eu te falar de uma coisa. Um dia, eu e você, nós vamos adoecer de novo e vamos morrer aqui. Deixa eu te falar de uma cura que precisa para a eternidade, né? Então, falei ali do plano de Deus para a salvação, e estou esperando, como eu preguei hoje de manhã, né, a gente planta e outro rega, mas quem dá o crescimento, de fato, no final das contas, é Deus. Então, entenda que o que Paulo está ensinando aqui é ensinando uma maneira de orar muito importante, que é uma atitude de oração no dia a dia. Por exemplo, ele diz aí, você usa o escudo da fé com o qual você pode dispersar os dardos inflamados do maligno. E isso tem que ser feito com atitude de oração. Então, ele vai colocando tudo isso, por isso ele diz, orando em todo o tempo. Então, a nossa atitude em tudo que nós fazemos deve ser em oração. Depois ele diz assim, ore todos os tipos de oração. Eu penso que aqui tem duas maneiras de entender esse versículo. Uma delas é um tipo de oração, é petição, outra é gratidão, súplicas, e aí que vai. Mas também uma outra maneira de entender esse versículo é que não existe, muita gente tem problema com postura, de como é que você ora. E eu creio que a gente pode orar de qualquer maneira. Na Bíblia, eu estava olhando um dia sobre posturas de oração, como é que os homens de Deus oraram. Então você vê muitas das vezes eles prostrados diante do Senhor, você vê eles ajoelhados, você vê eles orando em pé, você vê diversas, lá em Timóteo você vai ver levantando as mãos. Não existe uma maneira. E Jesus mesmo disse, entra no teu quarto e fechada a porta, ora ao teu pai que vem em secreto. Então, não existe uma maneira como você deve orar. Por exemplo, você está dirigindo aqui, então, se fechar os olhos, ore por proteção, viu? Mas você não precisa fechar os olhos, você pode estar orando com os seus olhos abertos, né? Então, é incrível como a gente não pode ter desculpa de não viver uma vida, e eu não digo que é exclusivamente isso, mas, na verdade, quando eu volto para o que aquele homem escreveu, que a nossa mente tenta fugir de oração, essa é que é a verdade. Então, em todos os tipos de oração, depois ele diz assim, ore com perseverança. Talvez quantos de nós aqui já começamos a orar por uma pessoa? Eu vi um testemunho esses dias de alguém, eu sei quem é, vou citar o nome, o Carlão, que é aqui, está trabalhando lá em Messejana, né, implantando a igreja. Ele estava dizendo que ele orou por 10 anos, até que o seu pai viesse a Cristo, né?
10 anos. Não é um tempo curto. Talvez alguns tenham começado a orar por alguém da família, e talvez já faz 1 ano, e talvez você já abandonou. Não, esse aí não tem jeito, eu vou deixar de orar por ele. Ele disse que orou 10 anos. E um dia ele estava lá na igreja sentado no banco da frente, e aí nem prestou atenção quando de fato algumas pessoas começaram a falar alguma coisa, que ele se levantou, era tudo admirado, porque o pai dele estava chegando lá para assistir o culto. Então, oração de perseverança, o Senhor Jesus fala muito sobre isso, né? Para a gente não esmorecer, continuar a orar. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração para você começar a orar, e que talvez você já tenha desanimado de estar orando. Mas oração, uma das maneiras que nós devemos orar é sermos perseverantes. E a outra coisa que ele diz aqui, todo é orar por todos os santos, né? Orar pelos outros, né? Eu não vejo na Bíblia nenhuma base para dizer que nós não devemos orar pelos nossos próprios pedidos. Inclusive, nós sabemos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele mesmo nos manda orar, pedir para Ele, tá? Mas eu acho que aqui a gente tem uma coisa muito boa para a gente pensar sobre essa questão de orar pelos outros. Parece-me que, e a experiência de muitas pessoas tem sido de que, à medida em que, em vez de fixar nas suas próprias necessidades, tem procurado lembrar de orar pelos outros, Deus tem cuidado das suas próprias necessidades. Eu não encontro nenhuma repreensão nesse tipo de oração, onde você gasta o seu tempo orando pelos outros, mesmo sabendo que você tem necessidades. Mas eu vejo o contrário. Eu vejo, por exemplo, Tiago reclamando lá de que vocês oram somente pensando em vocês, coisas que lhe dão prazer. E eu vejo, talvez, a inclinação seja muito mais de orar nesse sentido. É aí onde a gente dá esse panorama sobre uma atitude de oração que nós precisamos ter. Eu creio que há muito que Deus precisa fazer na nossa vida, independente de estarmos pensando sobre oração por missões, mas nesse tipo de atitude de oração no dia a dia. E daí a gente chega então no versículo de número 19, que bate muito mais com o nosso tema. Que Paulo diz no versículo de número 19, é assim: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Aqui tem um pedido específico de Paulo sobre missões, onde se junta aqui no nosso tema oração e missões. O que é o pedido de Paulo aqui? É muito interessante. Aliás, é muito interessante os pedidos de Paulo, à medida em que você vai olhando todas as suas cartas, o que é que ele pede que as pessoas orem por ele? Quais seriam os pedidos? Se você estivesse no lugar de Paulo, o que seria o seu pedido número 1 aqui? O que seria o seu pedido número 1? Como é que está Paulo? Está preso? Eu penso que é provável que eu ia dizer assim: irmãos, orem para Deus me libertar aqui desse negócio, né? Mas ele não pede isso. Ele está preso, ele diz que ele é embaixador do Senhor em cadeias, mas ele não pede isso. Uma outra coisa que a gente não nota Paulo pedindo, quando ele escreve as suas cartas, é pedindo ajuda financeira para ele. A gente vê Paulo até pedindo para outras pessoas, mas para ele, geralmente, ele não pede. Ele agradece
a ocasião que ele agradece pelas ofertas dos filipenses, ele agradece pela companhia de pessoas que saíram e foram como se estivesse preso com ele, ele agradece pelas orações, tudo isso. Mas normalmente a gente não vê Paulo pedindo sobre isso. Agora, eu não quero que você tome esse versículo para recriminar missionários que chegam e apresentam os seus projetos das suas próprias necessidades. O que eu vejo aqui é que Paulo não pede porque Paulo entende que essa responsabilidade é da igreja, de suprir as necessidades dele, e aí que vai, tá? Mas o pedido de Paulo aqui, ele é muito interessante, né? Deixa eu me mencionar uma coisa que eu ia esquecendo aqui. Por que é que esse assunto de oração que a gente abordou no versículo 18, ele é importante com respeito à oração de missões? E eu vou dizer a razão principal. A razão principal é, irmãos, como é que nós vamos orar pelos missionários, para Deus agir na vida dos missionários, se nós não vemos Deus agir na nossa vida? Como é que nós vamos crer que Deus vai fazer alguma coisa por um missionário, se isso primeiro não é verdade na nossa vida? É por isso que eu entendo que nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus em termos de oração, e isso vai nos ajudar a apoiar os nossos missionários em termos de oração. Por exemplo, aqui seria muito difícil para a gente estar pedindo assim para Deus, dê coragem para Paulo pregar o Evangelho, quando na verdade a gente ou não pede ou não se arrisca sequer em tentar falar do Evangelho. Se você tem medo de pregar o Evangelho, você devia pedir coragem. Por que você pede coragem para o missionário que está lá no outro país e não pede para você falar com alguém que está do seu lado? Então, essas experiências em oração, em Deus trabalhando na sua própria vida, é que vai motivar você a pedir pelos missionários. Mas agora deixa eu mostrar no 19, aqui, o que é que Paulo está pedindo então. A gente percebe dois pedidos de Paulo. O primeiro é que Deus lhe dê a palavra, né? Tem a ver com a mensagem. Cada vez que ele abrisse a sua boca, que Deus lhe desse a mensagem adequada para ele falar. Eu acho interessante porque li uma vez sobre, especialmente no tempo da União Soviética, que era totalmente proibido, e hoje ainda é em alguns países, totalmente proibido a evangelização, e que alguns missionários nesses países, eles saíam para evangelizar, eles não estavam lá como missionários, mas eles saíam para evangelizar, e eles oravam assim: Senhor, me ajuda a entregar esse folheto para uma pessoa que esteja com seu coração aberto para ouvir a palavra. Porque se ele entregasse para uma pessoa que não estava pronto, aquela pessoa denunciava ele e ele poderia, obviamente, ser preso. Você pode imaginar um tipo de dependência total no Senhor para fazer um tipo de evangelismo como esse, né? E aqui o Paulo está fazendo um pedido semelhante a esse. A gente olha no versículo 19. Ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dado a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado falar como me cumpre fazer. A primeira coisa que Paulo pede aqui, irmãos, ore por mim, para que eu possa falar a palavra de Deus. Exato. E eu creio aqui, embora seja o tempo ainda de revelação, eu creio que igualmente nós podemos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a levar a palavra adequada para a pessoa, né? O texto adequado para aquela pessoa.
Talvez você comece a falar com a pessoa e o adequado para você é começar a falar sobre a salvação não pode ser pelas obras. Talvez outro, você vai ter um outro link por onde você vai poder entrar e falar com aquela pessoa. Mas sabe por que é que nós não, muitas vezes nós não somos efetivos na pregação do Evangelho? É porque muitas vezes nós não estamos sequer preocupados com isso. E nem estamos preocupados de pedir ao Senhor, Senhor, me dê a palavra certa para me falar com a pessoa certa. Hoje, nesse dia, Senhor, mostre uma pessoa para me compartilhar a tua palavra. E Paulo sabia dessa necessidade. Ele sabia que não dependia dele, dependia de Deus. A outra coisa que ele pede ainda nesse mesmo versículo é coragem ou ousadia, né, para comunicar o Evangelho. E é interessante que ele diz uma coisa assim: me cumpre fazer assim, é assim que a gente deve fazer. Ousadia é a mesma coisa de coragem. Falar do Evangelho não é uma coisa que você deva fazer acabrunhado, envergonhado, como se você fosse um culpado. Você deve fazer com alegria. Por quê? Porque você está comunicando a coisa mais maravilhosa do mundo que existe. A única capaz de livrar uma pessoa do inferno para o céu. E aqui Paulo diz, orem. Se Paulo precisava de ousadia, se Paulo enfrentava dificuldade, nós também não enfrentamos, não? Então nós precisamos pedir ao Senhor por isso. Eu olhei diversos lugares onde Paulo repete mais ou menos esse conteúdo, escrevendo aos Romanos, ele faz isso. No texto que o pastor Tiago leu ontem, de 2 Tessalonicenses, ele faz igualmente esse pedido. Colossenses capítulo 4, também ele faz esse pedido nessa direção. Mas um dos que eu tinha selecionado aqui, e que eu quero levar vocês de volta lá, é do livro de Atos, onde o Vitor leu agora há pouco, capítulo de número 4. Eu quero levar vocês de novo lá, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 é o início da igreja. A igreja está começando aqui, e a perseguição está chegando para a igreja. A gente percebe aqui que é uma perseguição da parte das autoridades lá, e a partir do versículo de número 23, Atos capítulo de número 4, diz que Pedro e João estavam presos, e à medida em que eles foram soltos, eles procuravam estar junto com aqueles irmãos, e eles foram falando ali tudo o que as autoridades haviam dito para eles. O que é interessante, irmãos, é a atitude que eles têm. Primeiramente, eles adoram a Deus. No versículo de número 24, eles vão dizer assim: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, uma coisa que é interessante, no meio das dificuldades, da perseguição até aqui, do sofrimento, eles conseguem perceber um Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas, que está no controle das autoridades que estão perseguindo a eles, e eles conseguem adorar a Deus no meio daquela situação, porque eles percebem a soberania de Deus, o controle de Deus sobre as dificuldades. Depois eles vão relatar um pouco o fato do que aconteceu com Jesus, mas mais adiante aqui, eles vão dizer o seguinte, versículo de número 29, Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda ousadia, enquanto você estende a mão para fazer milagres e sinais. O que eles estão pedindo aqui, eles não estão tão preocupados. Eu sei que nos nossos dias, de vez em quando, há um rebuliço aí. Agora vai passar uma lei que vai ser muito complicado, então, para a gente ser crente nesse país e não sei o que mais. Pois olha, eu não gostaria que aparecesse nenhuma lei
que dificultasse a pregação do Evangelho, que fosse proibida a pregação do Evangelho. Graças a Deus ainda não estamos nesse ponto, mas eu não tenho dúvida, se o Senhor Jesus demorar, as coisas vão ficar muito complicadas nesse país. Mas eu queria dizer para vocês que a gente pode estar no país mais flexível do mundo com respeito à pregação do Evangelho. Um país onde o governo estabeleça leis e diz assim, todo mundo precisa pregar o Evangelho. Acho que não existe um Evangelho, um país assim. Mas se nós estivéssemos num país como esse, eu não sei se isso ajudaria a gente pregar o Evangelho, não. Não sei se ajudaria, não. O meio, as dificuldades, quando nós enfrentamos as dificuldades, muitas vezes são os meios que Deus usa para que a gente possa acordar. Porque hoje, meus irmãos, me diga uma coisa, onde é que é proibido a gente pregar o Evangelho? Nesse país. Não é proibido pregar o Evangelho. Pessoas vão rejeitar. Mas olhando só para o nosso grupo aqui, é realidade que toda semana, todos nós, procuramos pelo menos uma pessoa para a gente pregar o Evangelho? Eu creio que não. Eu creio que não. Tá? Então, nós precisamos acordar para o fato de que a nossa preocupação não deve ser com os governos, não importa em que país você esteja. Sabe qual é a nossa preocupação? Conosco. Será que eu estou cumprindo o meu papel daquilo que o Senhor espera que eu faça como um crente nessa terra? Ou será que eu estou todo preocupado com todas essas ameaças que vêm? Para que adianta se eu não estou? Que diferença vai ter se eu já não estou fazendo nada em relação ao Evangelho, nem fazendo nenhuma diferença? Então, eu creio que nós precisamos nos preocupar muito mais conosco. Meus irmãos, me digam uma coisa. O que é a parte mais fácil? O que você entende que é mais fácil? Orar pelos missionários ou contribuir para missões? O que você entende que isso é o mais fácil de fazer? Eu vou lhe dizer da seguinte maneira. Quem ora, geralmente, quem ora de verdade, contribui para a obra missionária. Se preocupa com o missionário. Tem o desejo de ouvir sobre os missionários. Tá? Quem não ora, sua contribuição, sua preocupação com os missionários, geralmente não se estende, não é perseverante. Às vezes é uma coisa pontual. Por isso que eu digo o seguinte, o mais difícil em missões não é sustentar um missionário, ou não é mandar dinheiro para um missionário. O mais difícil é sustentar o missionário em oração. Todo movimento de oração, toda igreja que ficou forte em fazer missões, a sua base não foi a condição financeira. Eu já visitei uma igreja em São Paulo, uma igreja enorme, prédio de 7 andares. Nós ficamos lá e foi muito bom. Uma igreja com um salão incrível, com ar-condicionado. Naquela época, o espaço era para 800 pessoas, tudo bancos acolchoados, muito legal. Mas eu me lembro que lá tinha um relatório de quanto a igreja contribuía para missões. Era muito pouco comparado a uma igreja como a nossa aqui. O que eu estou dizendo não é questão de condição financeira, é uma questão de um coração que se preocupa em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos assumir um compromisso sério com Deus, de orar por missões. E isso vai transbordar, orar individual, orar em grupos, orar numa visita. Irmão, vamos orar pelo missionário tal, eu ouvi notícia dele agora e tal. Nós
nós precisamos pedir ao Senhor que esse desejo possa impregnar os nossos corações. Me lembro quando cheguei em Pajuçara, no início do meu ministério, início dos anos 90, por aí, e nós começamos nos inquietando com missões. Nós tínhamos lá, quando cheguei na igreja, a igreja contribuía um pouco para alguns missionários, mas a igreja nem sabia exatamente quem eram os missionários que recebiam. Então nós começamos a nos inquietar com isso e decidimos começar fazendo um tempo de oração antes dos cultos, por missões, só por missões, né? Deus começou a dirigir os passos. E aquela igreja do tempo que a gente estava lá, conseguimos ajudar diversos trabalhos, conseguimos iniciar a igreja de Guaiúba, que está lá, conseguimos iniciar a igreja de Pacatuba e ajudar também na igreja que está lá no Ayrton Senna. Isso naquele tempo, a partir de uma igreja, ainda uma igreja muito pequena. Deus, na sua bondade, durante esses anos que estamos aqui, que já estamos 9 anos por aí, tem nos levado a fazer alguma coisa por missões, tá? E eu digo alguma coisa, não é porque seja coisa tão pouca, mas eu diria que é por aquilo que o Senhor nos capacitou, nós temos feito pouquíssimo. Eu creio que nós podemos fazer muito mais do que a gente tem feito. E se Deus quiser fazer através de nós, nós só temos que nos alegrar, porque são frutos eternos, são frutos para a eternidade. Então, o meu desejo é que a nossa igreja comece a orar por missões com os seguintes aspectos. Primeiro, ore em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Tenha uma atitude de ficar, sempre que você ouvir sobre um missionário, quer seja um missionário do hall de membros desta igreja ou de outra igreja, ore por esse missionário. Ore em todo o tempo. Não espere somente para orar naquele tipo de oração que está programado. Ore no carro onde você está indo, no ônibus, para onde você for, lembre de orar, esteja orando por missões, todos os tipos de oração. Ore com perseverança. Não deixe de orar constantemente por missões. Não deixe de orar constantemente por missões. Olá, irmãos. Me foi perguntado qual o significado, a utilidade, a importância da oração no meu ministério. E eu vou amplificar. Na obra missionária, no ministério de todos, de uma maneira geral, qual a importância da oração? Vou ilustrar com Êxodo 17. Josué está no ministério, na luta lá na frente. Moisés e os seus auxiliares estão em cima do monte, orando, estendendo as mãos por aqueles que estavam lá na frente do combate. A Bíblia diz que enquanto Moisés mantinha suas mãos levantadas, aqueles que estavam lá na frente venciam. Quando ele baixava as mãos, acontecia o oposto. Para mim, essa é a perfeita ilustração da importância de oração na obra missionária, na obra de quem está no ministério. Seja lá por quem você ore, seja lá por quem a igreja ore, por seu pastor, pelo missionário, pelo obreiro que for. A oração tem esse poder. Invisível, sim, mas prático. O Senhor abençoa a obra dele na vida dos seus obreiros, enquanto outros estão orando, impulsionando a obra com os joelhos. Muito obrigado, Igreja Bíblica em Parangaba, por orarem por mim e meu ministério. Tem avançado, porque Deus é fiel e bondoso em ouvir as vossas orações. Forte abraço. Amados irmãos,
Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, verso 30, Paulo pede à igreja de Roma que lutem com ele em oração a seu favor. A oração que os irmãos fazem pelos missionários, especialmente por mim, é algo muito precioso. Missões é batalha espiritual e nós não temos como ter qualquer vitória nessa arena se não tivermos sendo cobertos e sustentados pela oração do povo de Deus. Eu agradeço muito a visão dos irmãos, eu agradeço muito o tempo precioso que tivemos orando aí com a equipe de missão outro dia. Foi algo muito bom, muito confortador. Os irmãos não podem imaginar a importância da oração na vida de um missionário. Então agradeço aos irmãos por essa iniciativa e aconselho que continuem, porque estamos de fato em grandes necessidades sempre, e lembrando que Jesus nos mandou orar ao Senhor da Seara, pedindo trabalhadores para a sua seara. Lucas 10, 2 está bem claro essa ordem do Senhor. Aliás, eu queria, falando sobre oração e sobre Lucas 10, 2, dar uma sugestão que eu admiti recente para mim mesmo, para os irmãos. A sugestão é: coloque o seu celular para despertar todos os dias 10 e 2 ou 22 e 2. E cada vez que tocar, você ora a Deus rapidamente, pedindo que Ele mande mais obreiros para a sua seara. Que Deus abençoe os irmãos, que essa dica possa ser usada por Deus na sua vida e que Deus possa, por meio das nossas orações, enviar muitos mais obreiros para a sua seara. Olá, irmãos da Igreja Bíblica de Parangaba. Aqui é missionário Renato Santos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos da importância da oração para o nosso ministério, a importância da oração da igreja local para o nosso ministério. A gente crê que sem a oração a obra do Senhor não caminha, porque a oração é a nossa arma secreta que Deus nos deixou, nossa linha de comunicação com o nosso general, com o nosso Deus. E a igreja, ela tem esse papel de orar por missões, orar pelos missionários, e embora nós não possamos ver os efeitos da oração, muitas vezes no momento que nós oramos, está acontecendo. E nós podemos ver aqui no nosso ministério, como a Igreja Bíblica de Parangaba tem orado por nós, e a obra do Senhor vai avançando a cada dia. Também agradecer aos irmãos pelo tempo que tivemos de oração aí no meio da semana. Foi um grande privilégio, um grande prazer para nós poder estar com os irmãos ali. Com certeza isso fez uma grande diferença para a nossa família, saber que há irmãos orando por nós e segurando as cordas enquanto estamos aqui na obra do Senhor. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.